Moreno, o mestre. Os Moreno e a sistematização do método psicodramático. Foi durante o período do New Deal, quando Washington estava cheia de ideias para melhoria social. Roosevelt tinha uma mente aberta para qualquer coisa que pudesse ajudar o povo dos Estados Unidos em um momento de crise. A tentativa da tecnologia de salvar o país do desemprego havia fracassado. O momento psicológico da sociometria havia chegado. Tornou-se um tópico de debate em muitos círculos governamentais. Segundo o que Moreno continua contando nos prelúdios da segunda edição de Who Shall Survive, um pastor da igreja episcopal, visitante assíduo da escola de meninas de Hudson, decidiu fazer um sermão de domingo sobre a sociometria, depois de ter lido sua primeira edição. O presidente Roosevelt, que estava na igreja naquela manhã, se interessou, diz o médico, também narrando a reunião que tiveram no domingo seguinte. O presidente sentou-se na fila dos bancos, sentei-me na última, e quando a cerimônia religiosa terminou, o Sr. Roosevelt teve de passar pelo meu lugar. De repente, ele parou e disse: "Olá, Dr. Moreno", como se me conhecesse. Ele me convidou para o carro dele. No colo, ele tinha um exemplar de Who Shall Survive. Ele abriu e apontou para um dos sociogramas. "Isso parece uma sociologia progressista", disse ele, e acrescentou, pensativamente: "Se eu não tivesse seguido meu curso atual, esse é o tipo de coisa que eu gostaria de fazer." Além disso, declarou: "Quando voltar a Washington, verei onde suas ideias podem ser usadas." Moreno não menciona a data do encontro, mas seu filho Jonathan confirma como acontecido em 1934, acrescentando que Roosevelt manteve sua palavra e que no ano seguinte, cientistas sociais do Departamento de Agricultura para a administração do reassentamento dos Estados Unidos aplicaram as ideias de J.L. sobre a organização sociométrica a projetos habitacionais para famílias devastadas pela depressão e pela seca nas comunidades agrícolas do Centro-Oeste. De fato, em Sociometric Planning of a New Community, um artigo publicado na primeira edição da Sociometry, Shepard Wallman apresenta seu relatório sobre o vilarejo de Centerville, planejado para acomodar cerca de 250 trabalhadores e suas famílias. Wallman comenta que foi uma das muitas comunidades criadas nos arredores das áreas urbanas para abrigar famílias de baixa renda e para que conseguissem complementá-las com atividades agrícolas. Quanto ao New Deal, a britânica relata que, com esse programa implementado entre 1933 e 1939, o presidente Franklin D. Roosevelt tomou medidas para obter alívio econômico imediato, bem como reformas na indústria, na agricultura, nas finanças, na energia hidráulica, no trabalho e na habitação, aumentando consideravelmente o escopo das atividades do governo federal. Segundo a enciclopédia, foi uma resposta à ineficácia da administração do presidente Herbert Hoover em mitigar os estragos da Grande Depressão, observando também que, em oposição à filosofia política tradicional do laissez-faire, esse programa adotou o conceito de economia regulada pelo governo com o objetivo de alcançar um equilíbrio entre interesses econômicos conflitantes. Como comenta o historiador McLevin, no entanto, grande parte da pesquisa histórica na era Roosevelt girava em torno da questão de haver ou não dois New Deals ideologicamente diferentes. Um de 1933 a princípios de 1935 e outro a partir de 1935. Depois de examinar as posições de vários historiadores com argumentos opostos, McLevin considera que aqueles que sustentam que não houve grande mudança filosófica em 1935 estão em terra firme, opinando que o presidente não era filósofo nem economista, mas político. Roosevelt foi simplesmente na mesma direção que a maioria das pessoas naquela época estava indo, para a esquerda, em direção a valores humanitários de cooperação. Um dos pontos que mais atrai a atenção de McLevin no governo Roosevelt a partir de 1935 é a experiência de alocar fundos federais em apoio às artes.
Ele observa que o presidente americano acreditava que música, arte e teatro eram essenciais para uma vida boa e que, como parte de sua tentativa geral de democratizar a vida estadunidense, Roosevelt queria que a cultura estivesse disponível para as massas. Entre os 4 programas criados nessa área estava o Federal Theater Project, que tinha como um de seus objetivos o uso do drama para conscientizar o público sobre os problemas sociais, além de estimular e fomentar talentos que permaneceram importantes por décadas após o desaparecimento do programa, como Orson Welles, Arthur Miller e Burt Lancaster, menciona McLevine. Segundo esse historiador, as inovações mais notáveis do programa foram os jornais vivos, ou seja, peças de teatro na nova forma de documentários que se posicionavam sobre os temas do dia, forneciam informações sobre eles e defendiam uma linha de ação. McLevine não menciona Moreno, mas há evidências suficientes de experiências aparentemente semelhantes feitas pelo psiquiatra inicialmente em Viena, de 1922 a 1925, e depois em Nova York, a partir de 1930. Em sua autobiografia, o próprio Moreno comenta que William Bridge e eu tínhamos um programa Jornal Vivo, que foi transmitido na rádio War. Contratamos o Guild Theatre na Broadway para apresentar o jornal vivo para um público maior. Naquela época, muitos atores estavam desempregados. Orson Welles participou do Jornal Vivo em 1933. Ele também se tornou famoso pelo programa de rádio que seu grupo Mercury Theatre veiculou em 1937 sobre uma invasão de Marte. O realismo da invasão marciana veio diretamente, penso eu, de sua experiência com o Jornal Vivo. O que John Casson afirma em seu artigo Living Newspaper, Theatre and Therapy, no entanto, é que os jornais vivos do projeto federal não foram improvisados, mas escritos previamente. De fato, o próprio Moreno chegou a criticar, já em 1943, em seu artigo The Concept of Sociodrama, tanto o programa de rádio The March of Time, quanto os jornais vivos financiados pelo governo Roosevelt, considerando que ambos se desviaram do meu conceito original. Seja como for, McLevine relata que, em sua breve história, as realizações do Federal Theater Project são impressionantes. Além de seus esforços notáveis no teatro legítimo, o projeto permitiu a montagem de dramas radiofônicos, teatro infantil, fantoches e circos. Em menos de 4 anos, aproximadamente 30 milhões de pessoas assistiram às produções do projeto. No entanto, o historiador observa, como resultado das críticas de políticos conservadores no Congresso dos Estados Unidos, de que o projeto servia como um ramo de uma organização comunista, que no novo orçamento de 1939, os fundos para o projeto foram cortados. Outros projetos artísticos, ele acrescenta, continuaram até 1943. Em contrapartida, apesar dos avanços proporcionados pelos programas sociais, incluindo a criação do sistema de seguridade social, McLevine comenta que Roosevelt não conseguiu curar a depressão. Segundo ele, em 1939, uma década após o crash, 9,4 milhões de americanos permaneciam desempregados, ou seja, 17,2% da força de trabalho. É verdade que teremos de esperar até o fim de 1943, diz o historiador, para que o presidente dos Estados Unidos afirme que o Dr. New Deal foi substituído pelo Dr. Ganhe a Guerra. Mas, 6 anos antes, já estava claro que o ex-médico ficara sem fazer medicina curativa. Referindo-se à atmosfera fermentadora do programa, na qual muitos experimentos sociais florescem, Kennedy observa que nem todos foram bem-sucedidos, mas todos compartilhavam o objetivo comum de construir um país cujos benefícios básicos e prerrogativas não excluíssem ninguém. A propósito, o historiador cita o livro The Roosevelt I Knew, da primeira mulher nomeada para o governo dos Estados Unidos, Frances Perkins, a quem Roosevelt declarou: "Vamos fazer um país em que ninguém fique de fora." Nesse sentido, a semelhança entre a visão social do presidente norte-americano e a de Moreno com seus experimentos inovadores parece clara,
levando-se em conta os objetivos expressos tanto em sua obra-prima de 1934 quanto em seu novo teatro inaugurado em 1937. De um lado, foi sua afirmação de que um verdadeiro procedimento terapêutico não pode ter outro propósito senão a humanidade como um todo. De outro, como ele deixou registrado em seu ensaio apresentando o novo método, sua declaração foi absolutamente inclusiva, segundo a qual o que o drama estético fez por deidades como Dionísio, Brahma e Jeová, e por personagens representativos como Hamlet, Macbeth ou Édipo, o psicodrama pode fazer por todo homem. Outro aspecto que pode ilustrar a aproximação entre os valores praticados na época de Roosevelt e as ideias de Moreno é apontado por McLevine, considerando que, durante a Depressão, os Estados Unidos adotaram valores orientados para a comunidade, simplesmente porque tantos precisavam, ou seja, com até um quarto da força de trabalho desempregada, uma porcentagem ainda maior da população, quando os dependentes são incluídos, sem uma fonte regular de renda e ainda mais com o medo constante de que pudessem estar perto de perder o emprego, a maioria das pessoas percebeu que enfrentava uma dificuldade comum. As pessoas ficaram muito menos dispostas a agir sozinhas, sem pensar nas consequências para os outros. Elas se tornaram menos egoístas e mais compassivas. Em última análise, complementa Kennedy, Franklin Roosevelt conseguiu reparar os males da depressão por meio de experimentos fundamentados no âmbito do sistema social existente. Além disso, acrescenta, ele conseguiu evitar um confronto aberto entre a ortodoxia e a revolução, concluindo que o valor inestimável dessa conquista, sem dúvida, tanto quanto as colunas de números que registravam receita e produção nacional, deve ser considerado em qualquer contabilidade final do que o New Deal fez. Quando Celine Zerka Tolman conheceu J. L. Moreno no verão de 1941, foi o início da associação de maior sucesso na história da psiquiatria. Ela era uma recém-imigrada de 24 anos que viajara para o sanatório Beacon na esperança de encontrar um tratamento que devolvesse sua irmã, a quem havia resgatado da Europa nazista, a sanidade. Pelo que os dois dizem, o encontro deles foi histórico. É nesses termos que o estadunidense Dale Richard Buchanan, ex-diretor de terapias clínicas do Hospital St. Elizabeth's, qualifica o início de um processo colaborativo que nem a morte de Moreno, em maio de 1974, conseguiu interromper. Em seu prefácio de The Quintessential Zerka, um livro que reúne todo o material escrito por ela durante 60 anos, Buchanan informa que, após um período de viagens a Beacon para treinamentos de fim de semana, Zerka começou a trabalhar como secretária de Moreno, traduzindo seu alemão-inglês para inglês fluente. O que Pizzelle conta é que Zerka Tolman se tornou funcionária do sanatório em 1942 e que parte importante de seu trabalho era estar presente no teatro e tomar notas. Pela primeira vez, Moreno tinha uma assistente que conseguia escrever em taquigrafia. Além disso, comenta, as transcrições das sessões realizadas anteriormente por vários participantes se limitaram a diálogos com descrições apenas ocasionais e fragmentárias das ações no palco. Foi uma omissão inexplicável nos registros de uma modalidade que tinha a ação como primeiro princípio, observa Pizzelle, observando que com a colaboração de Zerka e a constatação de que faltava uma dimensão essencial, o que ocorreu nos psicodramas tornou-se mais compreensível para os leitores. De acordo com Buchanan, o papel de Tolman evoluiu de um lado de secretária para a de editora de Moreno e de outro ela começou a desafiá-lo a aprofundar e colocar suas ideias visionárias em aplicações práticas que poderiam ser claramente comunicadas a outras pessoas, ou seja, opina o terapeuta com algum exagero. Trouxe ordem ao caos de seus escritos, proporcionando uma disciplina e uma organização que tinham feito muita falta. Ela começou a acompanhá-lo nos treinamentos, especializou-se na dupla função, relata Buchanan, e tornou-se seu ego auxiliar favorito nas demonstrações psicodramáticas. Um ano após o encontro em Beacon, a Sociometry publica The Group Approach in Psychodrama, o primeiro artigo da dupla Moreno-Tolman, propondo uma classificação dos métodos existentes em psicoterapia em 3 categorias. A.
o método do monólogo ou autoterapêutico, no qual o outro companheiro, um médico ou qualquer pessoa, não é necessário, com ilustrações históricas convincentes em Buda, estilistas e outros tipos de solitários que obtinham sua catarse mental isoladamente. B. O método do diálogo ou diade. A esse grupo pertencem a sessão hipnótica, a terapia de sugestão, a psicanálise e qualquer outro tipo de tratamento em que o médico ou curador se encontre apenas com uma pessoa. E C. O método dramático ou de grupo. Aparece o psicodrama, uma contrapartida na terapêutica do drama como categoria estética. Na situação dramática, por um lado, não há limite para o número de pessoas que podem participar das ações. Por outro, assim como o diálogo pode ocasionalmente conter um monólogo, o drama contém monólogos, diálogos, tanto o lírico quanto o épico, o histórico e o presente. Ou seja, os dois autores afirmam que o psicodrama é tridimensional, representa uma realidade que é maior e mais inclusiva do que o monólogo ou o diálogo. É nesse período que ocorrem vários eventos que começam a contribuir para a consolidação das obras de Moreno nos Estados Unidos, a abertura do teatro de psicodrama no Hospital St. Elizabeth's e a editora Beacon House, em 1941. O primeiro encontro da Sociedade Americana de Psicoterapia de Grupo e Psicodrama e a inauguração do Teatro de Psicodrama e do Instituto Sociométrico na cidade de Nova York, em 1942. Também é importante notar, sobretudo dada a tendência ainda dominante de considerar o psicodrama em uma dimensão exclusivamente terapêutica, que já em 1940 Moreno publica o artigo A Frame of Reference for Testing the Social Investigator, e no ano seguinte saía The Function of the Social Investigator in Experimental Psychodrama. Nos dois textos, o autor discute aspectos específicos do psicodrama experimental como uma nova modalidade usada pela primeira vez em situações experimentais no âmbito das ciências sociais. Em 1944, Zurka Tolman publicou seu primeiro artigo sem participação de Moreno, sempre em Sociometry. Dessa vez é Role Analysis and Audience Structure, que mais tarde aparece também em seu The Quintessential Zurka, precedido por comentários reveladores. O tempo de guerra era o meu mundo quando escrevi este artigo. O hospital em Beacon foi profundamente afetado. A equipe foi engolida. O secretário de Moreno, Joe, tornou-se um soldado. Havia escassez de enfermeiros e auxiliares quando iam para o fronte ou para trabalhar nas fábricas. Fizemos tudo o que pudemos para sair da bagunça. Lembro-me de um paciente jovem e eu abrindo um caminho na neve da estrada para casa, para que os visitantes do domingo pudessem subir a colina. As parcerias com os militares, apesar de infelizes no sentido global, foram importantes para nós porque o psicodrama, a sociometria e a psicoterapia de grupo se tornaram mais conhecidas. Naquela época, usavam a psicoterapia de grupo com os soldados no St. Elizabeth's, porque não podiam tratar milhares de soldados individualmente. Como observado em uma nota dos editores do livro de Tolman, o Dr. Winfried Overhorsen, professor de psiquiatria da Universidade George Washington e em seguida superintendente desse hospital, efetivamente abre seu prólogo ao livro Group Psychotherapy, a Symposium, afirmando: duas correntes de pensamento que convergem agora e aqui tornam mais lógico o interesse intensificado na aplicação de métodos psicoterapêuticos no e dentro do grupo. Um é o reconhecimento de que o comportamento é o resultado da resposta do organismo como um todo às influências ambientais, entre as quais as pessoas são as mais importantes. O outro é o fato demonstrado com muita dificuldade durante a guerra recente, de que a oferta de psiquiatras é muito menor do que a demanda. Portanto, se considerarmos as necessidades da situação, seja teoricamente, interpretando a psiquiatria como principalmente o tratar das relações interpessoais, seja praticamente, reconhecendo o fato de que devemos multiplicar o número de psiquiatras ou dividir sua aplicabilidade através do tratamento de vários pacientes ao mesmo tempo, somos inevitavelmente obrigados a reconhecer a necessidade e o valor da psicoterapia de grupo.
Também é apropriado observar o comentário final feito por Overholser nesse prefácio, segundo o qual as possibilidades do psicodrama como método de ensino ainda começam a ser exploradas e as potencialidades do tratamento da psicoterapia de grupo estão longe de serem totalmente exploradas. Com relação ao seu primeiro artigo escrito sozinho, Tolman informa que durante a guerra continuamos a ter sessões abertas em Nova York 2 vezes por semana e que foi lá que ela realizou a pesquisa relatada no texto Role Analysis and Audience Structure. O tema foi inspirado no caso de um jovem cliente cujo namorado estava sendo puxado em 2 direções, entre o casamento e a família e a carreira militar. Ela comenta que, depois da sessão, Moreno sugeriu: por que você não escreve um artigo sobre isso? Por que não fazer uma pesquisa? E acrescenta: foi a primeira vez que ele sugeriu que eu escrevesse algo por conta própria, embora não tenha ficado surpresa que tenha feito isso. Afinal, estávamos construindo um sistema. Quanto mais explorássemos e escrevêssemos, melhor. Moreno via os jovens como quem eles poderiam se tornar. Por isso, ele nos encorajava a escrever os experimentos, as ideias, tudo. Havia muito a dizer, e ele não conseguia fazer tudo, e acreditava em nós. Dou crédito a Moreno por ter me dado. 3 dos primeiros artigos escritos por Tolman têm como característica comum a pesquisa sobre reações do público. Esses estudos permitirão novas mudanças em partes importantes do método psicodramático, como no caso do compartilhamento, sharing. Os testes do público e o intercâmbio pessoal, como a maioria de nós faz hoje em dia como a última fase do psicodrama, se desenvolveram simultaneamente. Uma vez que descobrimos que as pessoas estavam dispostas a se abrir sociodramaticamente, nós a tornamos pessoal. Nas sessões abertas, os psicanalistas ficaram maravilhados com o compartilhamento. Claro, no momento isso não era feito. Moreno observou que os pacientes ficavam confusos com as interpretações de profissionais de várias orientações. Quando estavam desapaixonados diante de um paciente jovem, Moreno ficou chateado e perguntou a um dos psiquiatras: "Você tem filhos? Qual é seu relacionamento com sua filha?" "Aqui compartilhamos nossos corações, não nossos cérebros." A visão de Moreno tinha uma abordagem global que muitas pessoas ainda não conseguiam perceber. O psicodrama é superficial se não incluir uma visão de mundo da pessoa. Desde então, a terceira etapa de uma sessão psicodramática, conhecida como sharing, passou a ser entendida como o período em que os participantes conversam sobre si mesmos, compartilhando com o protagonista seus sentimentos ou algumas de suas experiências vividas, sem comentários críticos ou analíticos. Segundo Zurka, o compartilhar às vezes pode ser de natureza não verbal, observando que um silêncio cheio de emoção é frequentemente a maneira mais apropriada de compartilhar com um protagonista. A partir de 1941, não há dúvida de que a participação de Zurka Tolman na vida de Moreno foi decisiva para o desenvolvimento do método psicodramático. Outras pessoas, no entanto, também tiveram um papel importante nesse período, permitindo ao psiquiatra progredir ainda mais conceitualmente. É o caso, por exemplo, de Florence Bridge, que de 1938 a 1949 também usou o sobrenome Moreno. Era uma excelente pesquisadora e publicou vários artigos em nossas revistas, diz ele, sobre sua segunda esposa e mãe de sua primeira filha, Regina. De fato, em 1944, aparece a Spontaneity Theory of Child Development, assinada por ambos. Nesse texto, os autores expõem pelo menos um novo conceito, a matriz identitária, e aprofundam o conceito de papel e seus 3 tipos, psicossomático, social e psicodramático, como os percussores do ego. Os Moreno começam afirmando que são necessárias uma teoria da personalidade e, sobretudo, uma teoria do desenvolvimento infantil, diferente das formuladas até então. Um dos aspectos que eles consideram negligenciados na descrição do desenvolvimento do bebê humano é, por exemplo, a pesquisa mais aprofundada de termos como meio ambiente, situação ou campo, já que a parte mais importante dentre os ambientes ou campos são os organismos individuais em interação. Insistem que é importante saber como esses organismos interagem e, particularmente, como o bebê humano interage com outros organismos individuais.
e por isso retornam à situação do nascimento como um estágio primário do processo de temperamento para os estados espontâneos. Segundo eles, o bebê está entrando em um mundo complicado e perigoso muito antes de seu corpo estar preparado para atender suas urgências. Portanto, afirmam, a quantidade de ajuda necessária para sobreviver deve ser muito maior e mais prolongada do que qualquer outro bebê da classe dos primatas. Daí o papel do ego auxiliar, geralmente assumido pela mãe em um período da vida em que o eu e o você ainda não emergiram. Esse co-ser, essa coação e essa coexperiência, que na fase primária, explicam os autores, são exemplos do relacionamento do bebê com as pessoas e as coisas que o cercam, são características da matriz da identidade, que assenta as bases para o primeiro processo de aprendizado emocional da criança. No entanto, ponderam, o bebê terá de passar por vários estágios de desenvolvimento que se sobrepõem e geralmente funcionam ao par. O primeiro estágio é o da outra pessoa fazendo parte do bebê com toda a formalidade, isto é, total identidade espontânea, completa. O segundo estágio é o do bebê focando a atenção na parte estranha dele. O terceiro estágio é o de a criança separar a outra parte da continuidade da experiência e deixar todas as outras partes de fora, inclusive ele próprio. O quarto estágio é o de o bebê se colocar ativamente na outra parte e desempenhar seu papel. O quinto estágio é o do bebê atuando no papel do outro em relação a outra pessoa, que por sua vez atua em seu papel. Com essa etapa, o ato de inversão de identidade é concluído. Para os autores, esses 5 estágios representam a base psicológica de todos os processos de papéis e de fenômenos como imitação, identificação, projeção e transferência. Além disso, acrescentam, os 2 últimos estágios do investimento não ocorrem nos primeiros meses de vida da criança, mas um dia a criança inverterá a imagem assumindo o papel de quem lhe dá comida, de quem a faz dormir, de quem a carrega e o leva para passear. Com isso, afirma Moreno, temos 2 fases da matriz identitária. Primeiro, a fase de identidade ou unidade, como no ato de comer, e segundo, a fase de uso dessa experiência para a inversão de identidade. Para a criança, a matriz de identidade é sua placenta social, ou seja, o locus em que está enraizada, o que lhe confere segurança, orientação e guia. É, segundo Moreno, o primeiro universo, que termina quando a experiência infantil de um mundo em que tudo é real começa a se dividir entre fantasia e realidade. Embora a lacuna não existisse, todos os componentes reais e fantásticos foram fundidos em um conjunto de papéis, os papéis psicossomáticos. Com o início do segundo universo, afirmam, 2 novos tipos de papéis emergem na vida da criança, ou seja, formas de jogos de papel que correlacionam a criança a pessoas, coisas e objetivos em um ambiente real e fora dele, e as pessoas, objetos e objetivos que ele imagina estarem fora dele. Respectivamente, são os papéis sociais, mãe, pai, e os papéis psicodramáticos, o Deus. O constante movimento feito por Moreno de retorno a ideias e conceitos para acrescentar a eles novos conteúdos em seus diferentes textos é, sem dúvida, uma das características básicas de seu estilo de criação, mais do que um traço de caráter intelectual e literário. Corresponde ao seu próprio modo de viver, pensar e agir, baseado em seus próprios princípios de criatividade e espontaneidade. Um exemplo claro dessa dinâmica é o artigo The Concept of Social Drama, A New Approach to the Problem of Intercultural Relations, publicado em 1943. Nesse texto, o psiquiatra retoma o conceito de papel. Por exemplo, pode ser útil diferenciar entre a tomada de papéis, role taking, que é a obtenção de um papel finalizado e totalmente estabelecido, que não permita ao indivíduo nenhuma variação, nenhum grau de liberdade. Interpretação de papéis, role playing, que permite ao indivíduo certo grau de liberdade, e criação de papéis, role creating, que permite ao indivíduo um grau de liberdade, como por exemplo, o ator da espontaneidade, spontaneity player. Um papel, como definido neste texto, consiste em 2 partes, seu denominador coletivo e seu diferencial individual.
A importância desse artigo, no entanto, reside menos em seu esclarecimento sobre o papel do que no fato de ser a primeira apresentação escrita no conceito de sociodrama, modalidade tão fundamental para o sistema moreniano quanto o chamado psicodrama. O texto resume uma série de palestras que o psiquiatra fez durante o ano de 1943 nas universidades de Chicago e Detroit, em seu novo Instituto Sociométrico em Nova York. Voltando ao conceito observado por Aristóteles como um fenômeno psicológico nos espectadores que assistiram ao drama grego, Moreno comenta que esse processo terapêutico, a catarse, não ocorreu num consultório médico, mas no grupo, nos espaços abertos do anfiteatro. Além disso, chama a atenção para a facilidade com que, em um psicodrama, por exemplo, alguém totalmente desconhecido pode entrar como ego auxiliar em um papel que o protagonista acreditava ser familiar apenas para ele, afirmando que o fenômeno pode ser facilmente explicado. Todo indivíduo vive em um mundo que parece totalmente privado e pessoal e no qual ele assume certo número de papéis privados, mas os milhões de mundos privados se sobrepõem em grandes partes. As grandes partes que se sobrepõem são realmente elementos coletivos. Apenas as pequenas partes são particulares e pessoais. Assim, todo papel é uma fusão de elementos privados e coletivos. Todo papel tem dois lados, um privado e um coletivo. O mundo ao redor da pessoa pode ser separado como uma cebola. Primeiro, uma camada é removida, depois outra, e continua até que todas as funções privadas tenham sido removidas. Mas, diferentemente do que acontece com a cebola, encontramos um núcleo de papéis. Do ponto de vista desse núcleo, os papéis privados aparecem como um verniz que confere aos papéis coletivos uma coloração individual, de alguma forma diferente em cada caso. É sobre o pai, a mãe, o amante, o cavalheiro, o soldado, versus um pai, uma mãe, um amante, um cavalheiro, um soldado. Os papéis que representam ideias e experiências coletivas são chamados de papéis sociodramáticos, e aqueles que representam ideias e experiências individuais, por sua vez, de papéis psicodramáticos. Mas sabemos, com base em nossos próprios experimentos, que essas duas maneiras de desempenhar papéis nunca podem realmente ser separadas. Ou seja, Moreno sintetiza, enquanto o psicodrama foi definido como um método de ação profunda que lida com relacionamentos interpessoais e ideologias privadas, o sociodrama é um método de ação profunda que lida com relações intergrupais e ideologias coletivas. De fato, voltando ao assunto 3 anos depois, no primeiro volume de seu Psychodrama, Moreno será ainda mais explícito. A abordagem grupal no psicodrama lida com problemas privados, não importa o número de indivíduos que possam constituir o público, mas assim que os indivíduos são tratados como representantes coletivos dos papéis da comunidade e das revelações de papéis, e não por seus papéis particulares e por seus relacionamentos particulares, o psicodrama se torna um sociopsicodrama, ou mais brevemente, um sociodrama. Este último abriu novos caminhos para a análise e o tratamento de problemas sociais. Depois de caracterizar como bastante sociodramáticos os jornais vivos que ele promoveu desde a época de Viena, Moreno comenta que esse outro método se desenvolveu a partir do procedimento psicodramático fora do contexto jornalístico, observando que, muitas vezes, as pessoas estavam em público sofrendo profundamente de um grande desajuste, mas de natureza coletiva e não privada. Ou seja, alguém sofre porque é cristão, judeu ou comunista, ou, por exemplo, sofre porque é homem negro que vive no Harlem, Nova York. Acrescentando que, logo após a agitação racial no Harlem, várias sessões foram dedicadas à sua exploração e tratamento. Moreno aproveita o exemplo das experiências sobre a problemática racial para insistir que é inerente ao método que todas as fases do sociodrama, incluindo as etapas preparatórias mais técnicas, se iniciem na situação do grupo e não fora dela. Além disso, recomenda: os sujeitos não devem ser preparados com antecedência quanto ao papel que irão assumir, como atuar ou que situações selecionar e quais deixar de fora. Não devem ser aconselhados sobre como reagir a situações no palco e ninguém deve ser escolhido com antecedência para dar a resposta.
Em outras palavras, o procedimento deve ser realizado no aqui e no agora, em momento e local determinados. O único fator introduzido na situação e altamente objetivado, testado e testado novamente, é o próprio diretor e sua equipe de egos auxiliares. A preparação do diretor e da equipe é uma aspiração do trabalho sociodramático. Dá a eles uma abordagem objetiva da situação e autoconfiança. Mas a espontaneidade dos sujeitos, dos informantes, bem como dos espectadores, deve ser mantida por todos os meios. Qualquer ensaio com os informantes antes da sessão os transformará em atores, e muitas vezes em atores ruins. Reduziria a espontaneidade e sinceridade da sessão e facilmente faria um esforço para imitar o teatro. No entanto, Moreno alerta, até o diretor está subordinado à situação, ou seja, faz parte da estratégia do psico e sociodrama que ele reduza sua influência manifesta às vezes ao mínimo, eliminando-se, deixando a direção para um ou outro membro do grupo. Quanto às técnicas, Moreno aproveita seu artigo A Case of Paranoia Treated Through Psychodrama, publicado em 1944, para continuar expondo suas novas propostas. No caso de Mary, uma jovem de 23 anos hospitalizada em Beacon pela família, dada sua insistência em encontrar um certo John, o psiquiatra aponta para as novas técnicas utilizadas. Primeira, apresentação coletiva de papéis, em que Maria retrata a mãe, o pai, a irmã, o amante. Segundo, psicodrama dos sonhos, em que, após contar verbalmente a um deles, a protagonista tenta reproduzir a atmosfera onírica no palco, com a ajuda de egos auxiliares para seus personagens. Terceiro, psicodrama analítico, no qual uma hipótese analítica, por exemplo, o complexo de Édipo, é testada no palco a fim de verificar sua validade. Quarto, psicodrama alucinatório, no qual a protagonista põe à prova seus delírios e alucinações no palco. Quinto, hiponodrama, no qual o diretor dá instruções passo a passo à protagonista sobre o que fazer, e ela segue instruções, como se estivesse sob a influência de sugestões hipnóticas. Durante esse tempo, o ar parecia palpável em Beacon com as ideias de Moreno. Ele era o criador, esperava que outros trabalhassem nos detalhes. Era um papel que naturalmente me tocou, por acreditar tão fortemente em sua visão. Ele me escolheu como sua dupla na maioria das vezes. Para Moreno, a duplicidade era uma forma estabelecida de prática, mas para mim era algo novo. Naquela época, eu não estava pensando em mim como diretor de psicodrama. Estávamos lidando com caos tão graves que só Moreno dirigia. Sentir-me uma profissional do psicodrama levou muito tempo. Eu só queria ser a melhor assistente possível. Esse período de tempo foi uma aventura estimulante. Nunca sabia de um dia para outro em que mundos eles me pediriam para entrar. Assim, Zerka começou os comentários sobre seu artigo Clinical Psychodrama, Auxiliary Eagle, Double and Mirror Techniques, publicado em 1946. Além de ser a primeira referência à modalidade do psicodrama clínico na literatura especializada, o texto também marca o início dos relatórios de Tolman, com observações detalhadas sobre as técnicas definidas por Moreno, ilustradas por casos concretos em que ela atuou como ego auxiliar. Nesse mesmo ano, finalmente, aparece o primeiro volume do Psychodrama, cujo planejamento Moreno havia começado 4 anos antes. É o que se conclui do arquivo 1600 de Harvard, na seção de textos não publicados. Lá, o médico expõe seus esquemas iniciais para a estruturação do livro, com 2 partes distintas, terapia e conceitos. Na primeira, estão listados 6 tipos de problemas, psiquiátricos, matrimoniais, adolescentes, de bebês e crianças, criminológicos e sociais e vocacionais. Quanto aos conceitos, Moreno lista 13 que faltam abordar: psicodrama, processo de aquecimento, espontaneidade, catarse mental, papel, tele, átomo social, átomo cultural, situações típicas da vida, ego auxiliar, o conceito interpessoal, modelos de psicodrama e cenários arquitetônicos e psicodrama e sociometria.
Nesse primeiro trabalho sobre o assunto, o principal esforço de Moreno foi compilar e editar 40 artigos publicados desde abril de 1919, quando saiu de Viena na revista O Novo Diamond. Seu primeiro texto em formato de peça teatral, A Divindade como Comediante. De fato, 8 textos são do período europeu, 7 do livro anônimo da Streifieta. E entre os 32 escritos nos Estados Unidos, 10 são da revista Impromptu, um do livro Group Method, um Who Shall Survive, um da Sociometric Review e a grande maioria da Sociometry. O livro apresentado por Moreno como o primeiro volume de Psychodrama está longe de ser o resultado de um trabalho que, em nossos dias, se convencionou chamar de copiar, recortar e colar. Pelo contrário, o que se observa é que cada uma das 8 sessões recebeu novos textos. Nas 2 primeiras, o berço do psicodrama e o teatro terapêutico, Moreno reescreve a história de suas ações e ideias do período europeu, incluindo a origem da doutrina aristotélica da catarse, os antecedentes do psicodrama e os primeiros tempos do Streifieta. Já nas sessões 3 e 4, a Revolução Criativa e Princípios da Espontaneidade, o autor volta às suas experiências nos Estados Unidos com o teatro impromptu e a teoria da espontaneidade do desenvolvimento infantil elaborada com Florence Bridge, incluindo sua proposta de psicodrama na educação. A teoria e prática dos papéis são assunto da seção 5 e o tema central do trabalho. O psicodrama aparece na seção 6, na qual o conteúdo de seu artigo inicial de 1937 é retomado e aumentado por outros, como a. O psicodrama experimental, b. As funções do diretor, do ego auxiliar e do público, e c. Os modelos arquitetônicos do teatro terapêutico de Viena, 1924, de Beacon, 1936, de St. Elizabeth, 1941 e de Nova York, 1942. Em relação às 3 últimas sessões, Moreno as dedica, respectivamente, à psicomúsica, ao sociodrama e aos filmes terapêuticos, utilizando artigos publicados na Sociometry como base. Um exemplo revelador de seu trabalho de revisão editorial e também da perspectiva global permanente de suas criações está precisamente na seção final desse primeiro volume. Voltando a um artigo sobre psicodrama e meios de comunicação de massa publicado em coautoria com John K. Fischel, Moreno reformula completamente sua conclusão original, acrescentando novos parágrafos e basicamente afirmando que é aconselhável organizar sessões psicodramáticas que, a partir de uma estação de televisão, sejam transmitidas ao mundo. A psicoterapia de grupo localizada terá encontrado uma contrapartida, através da qual milhões de grupos locais podem ser tratados massivamente. Um importante atraso cultural terá chegado ao fim. Recursos tecnológicos como o cinema e o rádio foram usados como meio de propaganda por agitadores e políticos inescrupulosos para influenciar a opinião e as atitudes das massas, enquanto não havia freios e contrapesos terapêuticos. É aconselhável organizar jornais vivos dramatizados que sejam transmitidos a partir de estações de televisão em todo o mundo. Isso é mais do que o habitual filme fotográfico de eventos. É um instrumento através do qual os gênios criativos vivos desse planeta podem se comunicar direta e instantaneamente com seus semelhantes. É importante notar que a produção literária de Moreno nem sempre foi publicada. Neste mesmo ano da primeira edição do Psychodrama, por exemplo, o psiquiatra também escreve um pequeno texto que permanece inédito e cujos elementos básicos valem a pena recuperar. Trata-se de Notes on Directional Techniques in Psychodrama, de agosto de 1946, no qual Moreno constata o grande número de técnicas e invenções que foram feitas e são feitas todos os dias em nossos teatros, e a conveniência de fazer um registro cuidadoso delas antes de ser esquecidas por seus inventores. Entre as técnicas de gestão, o psiquiatra apresenta 4. 1. O analista não participante e observador é um complemento ao equipamento do diretor. Ele é uma espécie de notificador para o diretor, uma extensão do ego do diretor na parte analítica de sua tarefa, semelhante aos eus auxiliares, que são uma extensão de si mesmo no lado ativo. 2. O psicodrama sem diretor.
O diretor, como terapeuta central, está completamente ausente da sessão. O paciente está totalmente no comando. Ele é diretor e paciente ao mesmo tempo. Ele assume seus egos auxiliares e analisa a produção. 3. Psicodrama não diretivo. O diretor está presente na sessão, mas é um não diretor em vez de diretor. Está dirigindo uma ação, mas não sugere nada especificamente. Todos os estímulos reais e concretos vêm do paciente ou do público. 4. O psicodrama liderado pelo grupo. Nenhum diretor ou terapeuta está presente. A produção psicodramática surge do público, passo a passo. É como uma orquestra sinfônica sem maestro. Em relação às técnicas terapêuticas, Moreno descreve brevemente 5. 1. A técnica da entrevista invertida. O paciente entrevista o terapeuta se torna quase um paciente e o paciente se torna quase um terapeuta. 2. Técnica de entrevista situacional. Apresenta-se ao paciente a situação ou uma tarefa ou problema a ser resolvido. Talvez ele não seja capaz ou não esteja disposto a se colocar na situação ativamente. Então ele é encorajado a aquecer para a ideia da situação e pergunta-se a ele como lidará com o problema. 3. Investimento da relação diretor-paciente. O paciente assume o papel do diretor em todas as fases que o diretor assumiu em relação a ele e aos outros pacientes que o viram trabalhar. O diretor agora pode estar na situação do paciente e todos os outros pacientes do diretor se tornam seus pacientes. Esse método é um ato de libertação do paciente na frente do diretor. 4. Um paciente representa o papel de outro paciente que teve uma influência distorcida sobre ele e outros pacientes do grupo. 5. Tratamento à distância. A. O paciente está ausente. O terapeuta se reúne com um representante ou familiares do paciente que chegam ao laboratório psicodramático. B. Uma forma especial disso é se um ego auxiliar visita regularmente o paciente no papel de amigo. Esse ego auxiliar vem ao instituto em intervalos regulares e representa no palco e retrata o paciente como ele vive, age, sente e etc. As opções oferecidas por Moreno nessas notas tornam clara sua posição de horizontalidade ao lado dos participantes das sessões psicodramáticas, sejam eles pacientes ou não. Sua proposta de inversão de papéis com o paciente, que caracteriza as técnicas terapêuticas 1 e 3, revela uma disponibilidade metodológica consistente com sua visão filosófica das relações interpessoais. De fato, na seção dedicada ao psicodrama do livro publicado em 1946, referindo-se ao papel do diretor psicodramático, Moreno comenta: do ponto de vista do diretor, essa posição de entrevista tem a vantagem de que, quando ele chama um sujeito para se sentar ao lado dele para a entrevista, ambos estão no mesmo nível, são iguais. Isso é particularmente importante no tratamento de um paciente mental. No trabalho psiquiátrico, geralmente há uma sensação de frieza ou distância entre o paciente e o médico. Essa posição os coloca frente a frente, homem a homem, por assim dizer, sem barreiras físicas ou simbólicas, no mesmo nível. Em março de 1947, Moreno lança Sociatry, Journal of Group and Inner Group Therapy, e Zerka Thoman é sua diretora editorial. Na primeira edição, os editores começam afirmando que o início da sociedade coincide com a situação histórica fundamental da humanidade em meados do nosso século. Eles também declaram que o objetivo da nova ciência é a profilaxia, diagnóstico e tratamento das relações grupais e intergrupais, acrescentando que ela busca particularmente explorar como grupos podem ser formados, que se incentivem a realizar por meio de técnicas de liberdade sem a ajuda da sociedade ou da psiquiatria. Mais uma vez, na nova revista, Moreno fornece outros elementos sobre o método psicodramático, com seu pequeno artigo Forms of Psychodrama, Terms and Definitions, publicado em março de 1948. Há 8 pontos formulados. 1. Psicodrama foca no indivíduo. É uma síntese da análise psicológica com drama. Tenta a estruturação ativa de mundos privados e ideologias individuais. 2. Sociodrama. Foca no grupo. É uma síntese de sócios com psicodrama. Tenta a estruturação ativa dos mundos sociais e ideologias coletivas. 3. Fisiodrama. Foca na soma.
é uma síntese da cultura física com o psicodrama. 4. Axiodrama. Foca na ética e nos valores gerais. Tenta dramatizar as verdades eternas, verdade, justiça, beleza, graça, perfeição, eternidade e paz. 5. Hipnodrama. Síntese de hipnose e psicodrama. 6. Psicomúsica. Síntese de música espontânea com psicodrama. 7. Psicodança. Síntese da dança espontânea com psicodrama. A síntese de todas as outras formas de arte, como escultura, pintura, escrita, criativa, etc., com o psicodrama, abre caminho para métodos de ação. 8. Filme terapêutico, síntese de cinema e psicodrama. Meses depois, na mesma Society, um glossário de termos distingue 3 formas principais de psicodrama, ou seja, 1. O totalmente espontâneo, 2. O planejado e 3. O ensaiado. Na primeira forma, o psicodrama espontâneo é, pelo menos conscientemente, totalmente despreparado. Existe um conflito em torno do qual os membros do grupo podem desenvolver uma sessão com a assistência de um diretor e de seus egos auxiliares. A segunda forma, o psicodrama planejado, é extemporânea no momento da apresentação, não importando se o planejamento dos membros do grupo e da equipe de egos possa ter ocorrido durante dias, semanas ou até meses de antecedência. Na terceira forma, o psicodrama ensaiado, uma síndrome mental específica de um sujeito ou paciente, é elaborada em detalhes, na forma de diálogo, escrita e finalmente designada para ser posta em prática pelo sujeito com a assistência de atores terapêuticos. Realizar a ideia de uma peça de dramaturgo com a assistência do elenco, finalmente escrita e ensaiada com eles, não é psicodrama. Da mesma forma, um drama psicológico escrito por um dramaturgo como Ibsen ou O'Neill não é psicodrama. O psicodrama pode ser exploratório, preventivo, diagnóstico, educacional, sociológico e psiquiátrico em sua aplicação. Referindo-se à evolução de Zerka Tolman ao lado de Moreno, Buchanan afirma que, com o tempo, seus conhecimentos, habilidades e aptidões aumentaram e ela se tornou uma parceira mais igualitária em sua atuação profissional. O que Zerka conta sobre o relacionamento com o psiquiatra é bastante revelador. O divórcio de Moreno se tornou definitivo em 1949. Em 8 de dezembro daquele ano, ele anunciou: "Bem, nos casamos hoje à noite." Ele havia obtido uma permissão especial. A cerimônia foi realizada às 19 no Tribunal de Paz em Cold Spring, Nova York. Fiquei surpreso com a velocidade da decisão. Não só ele estava pensando no meu bem-estar após sua morte, como também no trabalho que estávamos construindo. Nenhum de nós queria ser ameaçado. Após o casamento, voltamos ao escritório. Então nos casamos entre 2 linhas de um manuscrito. No início dos anos 1950, diz Buchanan, Zerka T. Moreno havia se tornado sua parceira plena, ambos colaborando como autores, professores e clínicos. A propósito, é desse período o desenho inédito que Moreno fez, sob o título Sistema Geral de Métodos Psicodramáticos, encontrado nos arquivos da Biblioteca Francis Conway da Universidade de Harvard. Nele aparecem 3 ramos diferentes. O primeiro, à esquerda, é o do chamado psicodrama exploratório ou experimental, sob o qual Moreno acrescenta 1. Pesquisa sobre a espontaneidade. 2. Pesquisa sobre papéis. 3. No centro está o psicodrama terapêutico, com seus 4 ramos específicos: A. Prevenção, B. Diagnóstico, C. Tratamento e D. Reabilitação. Finalmente, à direita do gráfico aparece psicodrama didático ou educativo, sob o qual Moreno aponta A. Psiquiatria, B. Antropologia social, C. História, D. Línguas, etc. O que Zerka Moreno comenta sobre a exuberante produção do psiquiatra é que Moreno era bom em criar ideias, mas elas nem sempre eram organizadas e apresentadas de maneira lúcida. Sobre isso, ao apresentar seu artigo de 1959, A Survey of Psychodramatic Techniques, ela diz: "Perdi meu braço direito com câncer em janeiro de 1958. 3 dias após a cirurgia, meu marido trouxe minha máquina de escrever. Para mim, uma das melhores maneiras de me recuperar era voltar ao trabalho o mais rápido possível.
Este é um dos primeiros artigos que escrevi, embora não tenha sido publicado até 1959. Ocorreu-nos que não havia uma lista atualizada das técnicas desenvolvidas até então. Começando por afirmar que o psicodrama não é uma técnica simples, mas um método no qual muitas dimensões da experiência são mobilizadas em nome do paciente. Zurka expõe 20 técnicas psicodramáticas, com breves ilustrações para cada uma delas. Das técnicas apresentadas anteriormente por Moreno, 9 em 1937, 6 em 1940 e 5 em 1944, ela retoma 12, deixando de lado 8, interpolação de resistência, expressão sem sentido, atribuição, papel substituto, projeção, distância simbólica, apresentação coletiva de papéis e hipnoterapia. Com relação aos 8 novos da lista, a descrição de Zurka pode ser resumida da seguinte forma: 1. A técnica da realização do ego. 2. A técnica do duplo múltiplo. 3. A técnica de projeção de futuro. 4. A técnica de realização simbólica. 5. Tratamento à distância. 6. Comunidade terapêutica. 7. Técnicas de aparelho, às suas costas. A. A técnica do público às suas costas. B. A técnica de virar as costas. C. A técnica de apagão. 8. A improvisação de fantasias. Ainda nesse artigo, Zurka observa que muitas das técnicas psicodramáticas, por mais raras e fantásticas que possam aparecer, remontam a rituais e costumes de culturas antigas e são encontradas nos escritórios clássicos da literatura universal. Segundo ela, o que Moreno fez foi redescobri-las e adaptá-las aos objetivos terapêuticos. Seus verdadeiros inventores são os doentes mentais de todos os tempos, diz Zurka, acrescentando que o número de aplicações do método psicodramático é praticamente ilimitado, ainda que o núcleo do método permaneça inalterado. É justamente para garantir a preservação desse núcleo que, segundo Zurka, Moreno sugeriu que ele a escrevesse um documento norteador sobre o método. Em 1965, ela publicou na revista Group Psychotherapy o artigo Psychodramatic Rules, Techniques and Adjunctive Methods, que 4 anos depois se tornaria um capítulo do Psychodrama Third Volume, Action Therapy and Principles of Practice. O segundo e o terceiro volumes dessa obra básica foram produzidos em coautoria entre Moreno e Zurka. De fato, ao apresentar esse artigo fundamental em seu livro The Quintessential Zurka, ela tenta situá-lo historicamente. Naquela época, eu estava fazendo a maior parte da formação, portanto, esse artigo fazia parte da organização de um plano de estudo que pudesse ser entendido, especialmente pelo recém-chegado. Não tínhamos brochuras extensivas sobre os cursos como hoje, a ênfase estava em fazer, não em ler sobre fazer. Esse artigo foi um breve resumo para reunir a experiência prática de maneira organizada. Moreno tinha grupos de estudantes que chegavam à casa à tarde para algumas discussões filosóficas históricas livres. Cuidei de que houvesse uma parte organizada da formação que pudesse ser capturada e aprendida. Zurka afirma no início do texto que a crescente demanda de trabalhadores qualificados para o psicodrama nos despertou para a necessidade de estruturar uma exposição exaustiva das normas fundamentais na prática desse método e um breve estudo e explicação das numerosas versões da intervenção psicodramática. Ela reconhece que os textos anteriores já procuravam descrever alguns elementos, mas acredita que uma série de regras básicas para orientar o profissional é de vital importância. Em resumo, existem 15 padrões comentados por Zurka a partir das seguintes formulações escritas por Moreno em 1959. 1. O sujeito, paciente, cliente, protagonista, interpreta seus conflitos em vez de falar sobre eles. 2. O sujeito ou paciente atua no aqui e agora. 3. O sujeito deve interpretar sua verdade, como ele a sente e percebe. 4. O paciente é incentivado a maximizar toda a expressão, ação e comunicação verbal. 5. O processo de aquecimento se move da periferia para o centro. 6. Sempre que possível, o protagonista escolherá a hora, o local, a cena e o ego auxiliar. 7. O psicodrama é um método de contenção e expressão.
8. É permitido que o paciente seja não espontâneo ou inexpressivo. 9. Interpretação e entendimento são de natureza diferente daquela dos tipos verbais de psicoterapia. 10. A ação é fundamental. Não pode haver interpretação sem ação prévia. 11. O aquecimento pode ocorrer de maneira diferente dependendo das culturas e as alterações apropriadas devem ser feitas. 12. As sessões consistem em 3 partes: aquecimento, ação e compartilhamento pelo grupo. 13. O protagonista não deve ficar com a impressão de que está totalmente sozinho. 14. O protagonista deve aprender a assumir o papel de todos aqueles com quem se relaciona de maneira significativa, das pessoas em seu átomo social, de suas relações com ele e entre elas. 15. O diretor deve confiar no método como árbitro final e guia. As técnicas mantidas por Zorka Moreno, por outro lado, foram reduzidas para 13. Solilóquio, solilóquio terapêutico, autoapresentação, realização do ego, psicodrama alucinatório, duplo, múltiplo duplo, espelho, inversão de papéis, projeção do futuro, apresentação de um sonho, reciclagem de sono e comunidade terapêutica. Quanto aos chamados métodos auxiliares, 6 foram incluídos: hipnodrama, choque psicodramático, improvisação para estudo da personalidade, psicodrama didático e dramatização, psicodrama combinado com narcossíntese, LSD, etc., e psicodrama familiar e terapia familiar. Com esse artigo normativo, o desenvolvimento do método psicodramático alcançou seu ponto culminante. Posteriormente, as mudanças sugeridas por Moreno e Zerka não alterarão substancialmente a teoria ou os procedimentos práticos do psicodrama.